Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o ex-prefeito e pré-candidato a prefeito de Quissamã, Armando Carneiro, a quem desde já agradeço pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, Arnaldo, de estar aqui no podcast da Manchete. Queria aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para toda a região, desse público seu todo do Norte Fluminense, e um abraço especial aos quissamaenses que com certeza vão assistir com atenção essa nossa entrevista. Armando, você já foi prefeito da sua cidade por duas oportunidades, tentou voltar outras duas e vai para mais uma empreitada agora. O que move esse desejo de voltar a ser prefeito de Quissamã? Bom, na verdade, o que move é, primeiro, o amor que eu tenho pela minha cidade, que eu sou nascido e criado lá em Quissamã, né? E estar vendo que a nossa cidade, que tem uma arrecadação de R$ 500 milhão, não está cumprindo com todo o seu potencial de desenvolvimento e de bem-estar para as pessoas. Então a gente percebe que em Quissamã as coisas precisam mudar. E dentro do nosso grupo político, eu fui convocado por estar bem colocado nas pesquisas, nas nossas sondagens que nós temos feito, e para representar um grupo que não está satisfeito com o andamento das coisas por lá. Por lá, a prefeita Fátima Pacheco, que foi sua aliada no passado, né, depois vocês se tornam adversários, coisa que é normal na política, acontece em muitos lugares, mas ela não pode ser candidata, mas já indicou que o vice vai ser candidato. Além de vocês dois, você e o Marcelo, você tem a Simone, que também foi aliada de Fátima, mas deixou a base do governo nessa legislatura, foi secretário de saúde também, e você tem ali o Marcinho Peçanha, que é outro nome que sempre aparece como possível candidato em Quissamã. Nós sabemos, você que acompanha a política há muito mais tempo do que eu, que a máquina tem peso em qualquer eleição. E a oposição fragmentada favorece a máquina. Há possibilidade de composição? Vocês têm conversado? Essas forças políticas que estão se colocando como pré-candidato agora, tem algum diálogo mais para frente? Sim, antes de ser pré-candidato, a gente quer realmente a mudança, que a mudança ocorra. E como você falou, nós precisamos, sim, unir as forças que pensam da mesma maneira, que estão vendo que a cidade não pode continuar como está. Então, as conversas têm andado, com o grupo de Marcinho estão bem adiantadas, com o grupo de Simone tem gente do nosso grupo, do dela, conversando. Existe, sim, a intenção de nós formarmos uma aliança para enfrentar. Agora, independente disso, né, tanto a Simone como o Marcinho vieram do outro lado, do lado lá do governo. Então, a gente percebe que, mesmo nessa situação, nós tivemos, na última eleição, 45% dos votos. Né? Então, a gente busca essa união, porque a cidade também pede isso. Pede que a gente entre e que a gente mude a realidade que hoje existe lá, que é muito ruim para a população. Qual é a sua avaliação desses 8 anos de governo da Fátima? Né? A gente sabe que todo governo tem alguns acertos, tem erros. Se você está na oposição, obviamente você vê mais erros do que acertos. Qual é a sua visão? Eu pediria ter uma visão desapaixonada da gestão que está se encerrando. Bom, a visão desapaixonada que eu digo é o seguinte, nós temos uma cidade, Arnaldo, você sabe que o privilégio de nós, produtores de royalties, de petróleo, temos aqui na nossa região. Você é de São João da Barra, sabe muito bem a importância dos royalties para as nossas cidades. Em Quissamã, é um dos municípios mais privilegiados, a segunda maior per capita do estado do Rio de Janeiro, perdendo apenas para Maricá. Então, nós temos uma condição excepcional para termos um desenvolvimento adequado em todas as áreas. Estou falando da educação, estou falando da saúde, estou falando do desenvolvimento econômico, estou falando da segurança pública. Então, essas áreas estão muito aquém do que é possível. Então, eu vejo que num município rico, por conta de uma renda externa, tem que buscar uma sustentabilidade ao longo do tempo. Aquela história que o royalties vai acabar, um dia vai acabar. A gente espera que seja muito mais na frente.
Mas isso tem que ser preparado. Como nós fazíamos no nosso governo, nos 2 anos de mandato, e mesmo anterior ao meu, você conheceu o Otávio Carneiro, nós tínhamos um projeto, nós tínhamos uma diretriz de tornar o município o máximo possível independente dos royalties do petróleo. Então eram feitos investimentos massivos na agricultura, eram feitos investimentos no turismo e eram feitos investimentos no desenvolvimento econômico, na atração de empresas. Nós construímos uma zona especial de negócio, nós tínhamos o projeto em conjunto com Campos, não sei se você se lembra, em 2011, 2012, do Porto, lá em Barra do Furado. Temos um potencial pesqueiro enorme, que não está sendo, vamos dizer assim, executado. O potencial existe, mas não está acontecendo, não está havendo uma vantagem para os pescadores. E o desenvolvimento hoje não existe. Hoje o foco, e essa é a questão da minha maior divergência com o atual governo, é apenas nos programas sociais. Programas sociais esses que a gente sabe que são importantíssimos. Nós sempre tivemos excelência nos programas sociais, desde a época da nossa emancipação, que foi no 1990, o primeiro governo de Otávio. E, inclusive, nós tivemos uma participação, a nossa assistência era, de uma forma, elogiada por todos. Nós tínhamos um grande programa de habitação popular. Hoje, a opção é pelo aluguel social. O aluguel social não é uma política definitiva, vamos dizer assim, uma ajuda que é dada para a situação daquela família que está sem habitação. Mas o que realmente é uma política pública emancipadora é a habitação, que nós fazíamos 100 casas populares todos os anos para a população. Além disso, ela privilegia, o atual governo privilegia mais a assistência social, a transferência de renda, do que a atração de empresas. O projeto de Barra do Furado não foi feito uma vírgula para ele seguir em frente. Há algumas conversas, né, de transformar ali um terminal pesqueiro, ter participação até de outros entes políticos, deputados, senadores interessados nesse projeto, né? Você tem acompanhado? Tenho acompanhado e eu acho que é a solução. A solução, para mim, hoje, da Barra do Furado, já que na época nós estávamos trabalhando o projeto junto com Campos, era a ideia de um apoio offshore. Mas hoje, praticamente, com a evolução do Porto do Açu, hoje eu acho que a Barra do Furado, na minha opinião, tem que ser um terminal pesqueiro de excelência. Eu vejo que aqui em Campos o prefeito, o secretário Almir Júnior, pensa da mesma maneira, né? E eu vejo que lá em Quissamã não está havendo uma correspondência. Não está havendo uma correspondência, tanto é que houve uma draga que foi até uma compensação ambiental que foi feito pela Petrobras para a colônia de pesca do Farol, mas que ficou, infelizmente, sob o cuidado da prefeitura de Quissamã, que era para estar dragando o canal para os barcos de pescadores conseguirem entrar naquele canal, o canal das Flechas, que a todo momento, qualquer ressaca do mar, ele fecha ali. Então, a draga era para trabalhar, mas hoje a prefeitura de Quissamã aposentou a draga, está lá no parque de exposição, completamente inutilizada. Então, a gente percebe que existe, sim, esse potencial. Nós temos, na Zona Especial de Negócios, lá em Conde de Araruama, tinham 5 empresas que eu deixei, tinham 2 encaminhadas. Infelizmente, das 5, hoje só tem 2. Posso dizer praticamente que só uma, só a Macuco, o laticínio de Macuco. As outras, por falta de apoio e estímulo, foram embora. E as outras que poderiam estar vindo, não tem esse tipo de diálogo. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o nosso principal divergência é que nós precisamos fazer que o desenvolvimento chegue a Quissamã sem ser apenas aquele mero distribuidor de recursos para a população. Ainda mais que a gente vê que o cunho é
é um cunho eleitoral apenas, e não de trazer liberdade para a população. Armando, como nós já falamos aqui, você foi prefeito da cidade por 2 oportunidades, né? E você tenta voltar à prefeitura mais uma vez. O que você considera o maior legado desses seus 2 mandatos? E o que você faria diferente se chegasse novamente à prefeitura? Bom, Arnaldo, eu posso falar de muita coisa, mas eu diria que nós tivemos um destaque muito grande na saúde. A saúde de Quissamã foi considerada a melhor saúde do estado no ano de 2011 e 2012. E nesse período, nós tínhamos uma forte atuação na saúde preventiva. Você imagina uma cidade com 22.300 habitantes com uma arrecadação de R$500 milhão. Você hoje tendo, como nós tínhamos, 100% da população cadastrada nos postos de saúde. Então nós conhecíamos todas as doenças de todos os habitantes. Nós sabíamos que era diabético, quem tinha pressão alta, em toda a cidade. E atuávamos na prevenção. E isso diminuía a incidência de pessoas nos hospitais. Então, hoje, por exemplo, nós temos o programa da dengue que está acontecendo. Sim. Teve na minha época, lá em 2011, um problema sério de dengue. Mas nós atacamos de frente, né, os agentes comunitários de saúde, nós reforçamos o número de agentes comunitários de saúde e ganhamos um prêmio também do município que mais se colocou adequadamente no combate ao mosquito da dengue. Eu vejo também como um legado importante essa questão do desenvolvimento econômico, que nós saímos de um município que não tinha indústria. A nossa usina, né, Quissamã é um município canavieiro, né, tinha uma usina lá, o primeiro engenho central da América do Sul foi em Quissamã. Então, toda a sociedade e toda a economia girava em torno da economia canavieira. E quando a usina fechou, nós ficamos sem uma alternativa de desenvolvimento. Então, hoje, na época, nós fizemos um plano diretor que apontou que a gente tinha que desenvolver a cidade com os seus potenciais. E quais são os potenciais de Quissamã? Nós temos, para o turismo, aqueles casarões do século XIX, da época áurea da cana-de-açúcar. Nós temos hoje um parque nacional de Restinga de Jurubatiba, é um parque importantíssimo e já é muito visitado. Então nós reformamos os casarões, né? Nós criamos o Museu Casa Quissamã, que eu acho que você já conhece, o conjunto de senzalas de Machadinha, todos foram restaurados, a estação ferroviária de Conde de Araruama, todo o patrimônio da cidade foi restaurado e os turistas vinham. Hoje, infelizmente, Arnaldo, está tudo estagnado, tudo jogado às traças. Você tem uma ideia, o portal da cidade está fechado o tempo todo, a estação de Conde de Araruama está fechada o tempo todo. Em Machadinha, a capela de 1833 está escorada lá, deve cair, provavelmente está com um risco forte de cair. E não temos hoje um restaurante, que nós tínhamos um restaurante lá que era tocado pelos próprios afrodescendentes, os moradores da cidade, que era uma forma de renda também. Então, a nossa cidade é rica, mas o povo é pobre. E mais do que isso, o que está acontecendo também é que o povo, por estar todos eles inseridos nos programas sociais, acaba que cria uma dependência, uma pressão. Hoje um povo que está amedrontado, não pode se expressar, porque se expressar tem ameaça via WhatsApp ou de um superior que vai ser excluído. Então as pessoas hoje que estão no aluguel social têm um grupo de WhatsApp. Se eles manifestarem alguma oposição, você pode ficar certo, eles serão cortados.
Então, esse tipo de política intimidatória que está sendo feita hoje, praticada em Quissamã, é o que nós vamos combater. É o que o nosso grupo, é o que nós estamos buscando juntar os grupos de pessoas que pensam como nós, porque isso não tem cabimento continuar dessa forma. E o que você faria diferente se voltasse ao governo? Tem alguma coisa da qual você se arrepende do período que foi prefeito que faria diferente agora? Bom, eu acho o seguinte, que mudou o mundo, né? Eu saí em 2012. Sim. Hoje eu vejo que o crescimento econômico está voltado muito mais para a área tecnológica. Nós temos hoje, por exemplo, o IFE. O IFE foi na minha época que nós construímos o IFE. O IFE é um centro de excelência em tecnologia, com pessoas capazes, né, com muitos professores, e uma instituição que pode ser um parceiro principal para nós trazermos empresas de tecnologia, startups, etc. Nós temos também toda a malha da academia aqui de Campos. Temos a UENF, que é uma instituição de qualidade. A reitora, inclusive, é engenheira agrônoma, como eu, faz parte também do grupo líder que o Sebrae implantou em Quissamã. E a gente tem essa ideia de estar buscando a academia para trazer essa expertise, para trazer um desenvolvimento realmente calçado numa base sólida tecnológica. Nós temos, por exemplo, e na Barra do Furado, que eu já citei, que é hoje, na minha opinião, ainda é a nossa porta, o nosso portal de desenvolvimento, a nossa maior capacidade de desenvolvimento, se a gente colocar aquele porto para funcionar de uma maneira segura e se a gente também der uma atenção à Barra do Furado, à orla de Barra do Furado, a todo o entorno. Barra do Furado tem um potencial turístico enorme também e já é visitado, mas as condições que tem lá é esgoto jogado no rio, espinho, não tem um projeto de saneamento que foi em frente. Nós não temos hoje um projeto na orla que receba de uma maneira adequada o turista e temos uma barrinha onde que eu construí na época, 5 quiosques que vivem fechados. Então essas condições de atendimento ao turismo tem que estar no alto, tem que ter, vamos dizer assim, é o espelho da cidade, é para trazer o desenvolvimento, tem que estar recebendo bem os turistas. Então existe essas intenções de nós desenvolvermos as nossas potencialidades, como é o caso da Barra do Furado, da pesca, do turismo e das empresas lá na ZEM. Armando, você tem conversado com diferentes atores políticos, a gente vem acompanhando nas redes sociais, mas tudo indica que você vai ser candidato pelo PL, se seu nome for homologado lá na frente nas convenções. Estamos falando aqui em período pré-eleitoral. Seu partido deve ser o PL. Há algum risco, no seu ponto de vista, de uma nacionalização, dessa polarização nacional do PL com o PT, né, já que a prefeita Fátima Pacheco, embora tenha transitado em muitos partidos, tem um vínculo forte com o PT. Você acha que há algum risco dessa nacionalização cair na política de Quissamã? Até porque Quissamã foi um dos poucos municípios do interior do Rio que Lula venceu do Bolsonaro, né? Você acha que tem algum risco disso influenciar nessa eleição? Não acredito. Não acredito. A nossa cidade é uma cidade pequena, né? 22.300 habitantes, né? Então, não existe, eu acho que, espaço para uma nacionalização de uma política numa cidade como a nossa. Os temas locais vão dominar os debates, não tenho a menor dúvida disso, né? Hoje, o que existe e já existe na cidade é as pessoas anseiam por uma mudança e isso aí independe de partido, que eu digo assim, eu sou de Quissamã, o ex-prefeito Otávio Carneiro falava assim, meu partido é Quissamã. Então, eu não morro de amores para nada, e nada sobrepõe ao meu amor que eu tenho pela minha cidade. Então, a gente, antes de tudo, é quissamanense. Não vamos nacionalizar e buscar ideologias e etc. Não, nós temos a nossa posição política clara.
Mas nós sabemos que na nossa cidade nós temos que buscar o debate local, para a gente realmente fazer com que as pessoas entendam que a cidade tem 500 milhões de royalties, de arrecadação de royalties, e pode ser uma cidade muito melhor para os seus munícipes. 500 milhões de arrecadação de royalties tem que levar o nosso munícipe a ter uma condição de vida bem diferenciada. Só mais falando um pouquinho sobre isso, que as pessoas às vezes não se atinam para esse fato dessa arrecadação extraordinária que tem em Quissamã. As pessoas não se atinam. Porque, por exemplo, se você fizer uma comparação, o município de Campos tem em torno de 500 mil habitantes. Isso. Quissamã tem 22 mil. Quissamã, então, se você multiplicar, é 25 vezes a população. Você multiplica em 25 vezes a arrecadação de Campos, se não me engano, está na faixa de uns 3,5 bi. Vai para quanto? Né? Vai para 70 bi. Então, as pessoas só começam a raciocinar da realmente extraordinária arrecadação do município quando faz a per capita. Porque, por exemplo, Conceição de Macabu tem a mesma população nossa, só que eles arrecadam 100 e nós 500 milhões. Entendeu? Então, esse é o ponto-chave. Nós sabemos que o dinheiro está sendo desperdiçado, que o dinheiro está sendo usado como se fosse de um grupo político e não da cidade como um todo. E isso faz com que a cidade perceba que ela está sendo enganada, que os recursos que são dela estão indo para fora. Tem empresas que recebem, tem empresas que o Instituto, por exemplo, da OS do hospital, se não me engano, é 50 milhões de reais por ano que leva de Quissamã. A empresa de lixo, que leva mais uns 30, 40 milhões. Até a empresa de ônibus, que agora tem um ônibus escolar, traz os estudantes para a faculdade, tem um ônibus intermunicipal e tem um complemento de ônibus para levar estudantes também. E, apesar de nós termos aquele amarelinho que mas já contrataram. Então, só na empresa de ônibus vai 15 milhões de reais. E não é só isso, Arnaldo. Você vê um simples buffet para receber os professores numa reunião, 60, 70 mil reais. As pessoas perdem um pouquinho o valor do recurso, entendeu? Você vai chamar um palestrante para levar 1h30 de palestra para estudantes, alguma coisa. Você vê, às vezes, contratos aí de quase 100 mil reais. Então, são coisas assim fora de propósito. Fora de propósito. E o nosso trabalho é mostrar para a população de Quissamã que o dinheiro não é de um grupo político, que o dinheiro é da cidade e que as pessoas têm sim a obrigação de fiscalizar, de saber direitinho em que está sendo utilizados os recursos públicos. Essa é a questão principal. Cidade é rica e o povo é pobre. E o povo hoje desempregado, desamparado, sem perspectivas, Arnaldo. Isso que dói numa cidade milionária. Não tem a opção de trabalhar na sua cidade. Não tem, hoje, você fala que eu queria falar sobre o Bolsa de Estudos. Você falou, uma coisa boa, voltou com a Bolsa de Estudo. A prefeitura voltou a dar Bolsa de Estudo, mas escolhe. Na nossa época, desde a época do governo de Otávio Carneiro, a Bolsa de Estudo... Bolsa universitária. A Bolsa universitária era para todo mundo que passava no vestibular, porque era fácil. É como se você fosse um pai de família que tivesse muitos recursos, tivesse um bom salário, sua esposa também, sua renda familiar era alta. Então, é como se fosse a prefeitura isso. Então, você não tem que medir e escolher quem vai receber a Bolsa de Estudo pela política. Então, a Bolsa de Estudo é uma política pública para todos da cidade. Então, tem gente lá que não recebe. Então, é uma política exclusiva
que não está sendo de acordo com um pai rico tem que fazer com todos os filhos. Se um filho tem direito a estudar, o outro também tem. Armando, e em relação à conjuntura para a Câmara na próxima legislatura, né? Na atual legislatura, por exemplo, você tem a sua esposa que é vereadora de oposição, e o grupo político pretende lançar quantas frentes, qual a previsão de cadeiras que vocês fazem, hoje ainda nesse período pré-eleitoral, para disputa vereador? Foi bom você fazer essa pergunta, né? Porque nós estamos exatamente nesse momento que nós temos que definir quem vai ficar filiado em qual partido. Sim. Até principalmente porque houve uma mudança na legislação. E essa mudança na legislação passou que hoje você só pode ter o número de cadeiras na Câmara mais um. 100% mais um. 100% mais um. No caso de Quissamã, são 12 candidatos. Sendo que 4, pelo menos, tem que ser mulheres e 8, no máximo, tem que ser homens. Então, hoje existe esse é o trabalho que hoje está acontecendo, da organização que nós estamos fazendo. Na última eleição, o nosso grupo político fez 3 candidatos dos 11. Nessa eleição, nós temos que buscar a forma mais inteligente e olhando também para essa questão da mudança da regra. Porque você vai ter que fazer o mesmo número de vereadores, quer dizer que o coeficiente eleitoral não mudou. O coeficiente eleitoral é o mesmo e o número de candidatos menor. É 50% a menos. Então você vai ter que buscar pessoas que têm um potencial eleitoral maior para você realmente ter sucesso. Senão vai acontecer de você fazer partidos que acabam não fazendo candidato nenhum. Então esse é o maior trabalho que a gente está tendo e conversando com os nossos aliados. Você que atua aí nessas contas, de quem vai para lá e vem para cá, ou tem mais alguém que trabalha no grupo? Eu, na verdade, eu sempre atuei isso. Quando o Quissamã emancipou, eu sempre atuei nessa questão de nominata de vereadores. Né? É difícil. É difícil. Tem que fazer simulações, né? As simulações têm que ser para interna, né? Então a gente sempre fez essas simulações, eu sempre gostei de trabalhar com isso, porque eu sei que nisso aí é uma vamos dizer assim, estratégia que é importante no resultado final. Sim. Então, nós vamos estar cuidando com isso. Hoje vocês planejam quantas nominatas, quantas frentes? 2 ou 3. De 2 ou 3. PL, mas já está definido quais são os outros partidos? Já definiu quais são os outros partidos? O PL, obviamente. Onde você tem os partidos aliados que a gente está conversando, né? Mas temos hoje o Partido Novo, que está com a gente. Tem outros partidos que nós temos acesso, mas não vamos precisar, vamos dizer. O PL, o Novo... Tem os outros partidos dos outros candidatos, os outros pré-candidatos, que se nós tivermos uma opção de caminhar juntos, poderíamos optar entre um e outro. Mas não adianta que a gente não vai conseguir fazer 4 nominatas de vereadores viáveis de conseguir o coeficiente eleitoral. Então eu acredito que, pela minha experiência, nós teremos 2 nominatas ou 3 no máximo. Armando, acho que a gente vai acabar até voltando um pouco o que você já falou, mas a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo. Queria que você mostrasse para a gente qual vai ser o ponto principal do debate da política da disputa da prefeitura em Quissamã. De um lado é o Marcelo defendendo o governo e do outro você, por enquanto você, o Marcinho e a Simone na oposição. Mas o que você acha que vai ser o ponto decisivo para o eleitor de Quissamã na hora de escolher o próximo prefeito da cidade? Eu acho que o ponto principal, Arnaldo, vai ser o que eu vejo hoje na população de Quissamã. A população de Quissamã clama por liberdade. Aquilo que eu citei para você, que é o fato deles não poderem se pronunciar nem em rede social, não poderem nem me cumprimentar, eles serem tolhidos da liberdade de expressão, na minha opinião, o que está, vamos dizer assim, preso no peito do quissamaense. Ele está reprimido no peito do quissamaense aquele grito de liberdade.
Eles querem ser eles mesmos e falarem o que eles quiserem. Eles não querem serem mais importunados nem perseguidos por uma posição política ou por uma amizade que eles sempre tiveram na vida numa cidade pequena. Então, eu acho que o ponto principal que vai definir tudo é que está incubado uma revolta contra essa perseguição que ocorre há 8 anos na cidade. E isso vai ser diferente na hora do cidadão estiver sozinho, ele com a urna eletrônica. Tá certo, Armando, eu queria agradecer a sua participação, deslocado até aqui para conversar com a gente e desde já deixar o convite aberto depois de homologados, convenções, mas antes eu não posso deixar de falar de um assunto que eu acabei de lembrar que estava na minha pauta, que é importante para você esclarecer também. Você até desculpa ao nosso telespectador, que vai estourar um pouquinho o tempo, mas é uma questão importante que esse ano, no início do ano, chegou a ser divulgada a sua inelegibilidade. Isso mexe com o tabuleiro, você de cidade pequena, assim como eu, sabe que qualquer notícia que sair sobre isso causa um alvoroço em cidade pequena, que gosta muito de política, né? Eu costumo falar quanto menor a cidade, mais acirrado é a questão política. Qual é o espelho, qual é a situação de Armando hoje junto à Justiça Eleitoral? Não tenho e nunca tive nenhum problema eleitoral. Isso tem sido explorado por os meus adversários por causa de uma condenação que eu tive em segunda instância por empregar um tio da minha esposa. Só que a causa de inegibilidade pela lei de inegibilidade de 2021, diz que você fica inelegível se você tiver causado dano ao erário, se tiver feito um enriquecimento ilícito ou tivesse tido uma ação dolosa. Nenhuma dessas 3 condições cabe nesse processo. Então, é uma oportunidade que eles têm de ficarem disseminando. Você vê quem publicou isso, não me consultou, nem consultou um advogado de qualidade, porque iam ver que os órgãos de imprensa realmente que já me consultaram, e eu expliquei, botei para conversar com o advogado, e eles nem deram matéria nenhuma sobre isso. Quem divulga isso são blogs que a gente sabe que tem algum rabo preso com a prefeitura de Quixamã. Recebe alguma coisinha lá. Um deles tem mulher, tem filhos colocados na prefeitura de Quixamã e fala o que eles querem que fale. Mas isso, para mim, está tranquilo. Não tem nenhum problema, nunca tive. Em um dia sequer inelegível. E outra coisa, Arnaldo, eu não sou nenhum irresponsável de estar colocando uma pré-candidatura se eu tivesse algum problema, porque eu sei que isso é um desgaste. Sim. É um desgaste familiar, é um desgaste econômico, financeiro, psicológico, e é também uma questão de você ter com a sua população uma forma direta e reta e de confiança. Então as pessoas de Quixamã confiam. Quando eu digo, olha, não existe nada, nem nunca terá, as pessoas confiam, mas mesmo assim eles insistem em divulgar a boca pequena esse fato lá. Mas isso é tranquilo, a gente sabe como é que é o jogo. Nas outras eleições isso já aconteceu. Eu nunca tive meus votos não computados por algum motivo e nunca terei nessa eleição. Agora sim, reforço o convite para você voltar depois de homologadas as convenções e agradeço pela sua participação. Eu que agradeço, Arnaldo, o convite por estar aqui. Eu queria aproveitar mais uma vez para mandar um abraço para os nossos amigos lá de Quixamã, que com certeza vão estar assistindo bastante essa entrevista, e também gostaria de estender para toda a região norte fluminense, que eu sei que você é um jornalista que já conseguiu a confiança de toda a região, é de uma cidade pequena como eu, mas todo o norte fluminense já aprendeu a admirar a postura sua jornalística e a sua linha sincera de entrevistar as pessoas. Então, muito obrigado, e sempre que convidado, você pode ficar certo que eu estaria aqui. Obrigado, Armando. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.